Olá, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Começa agora mais um parlatório com a minha apresentação, Casey Seabra. Muito obrigada pela sua companhia nesta edição de hoje. E olha só, muitas vezes a gente passa por tempestades, né? E eu não estou falando de chuva, não. São de obstáculos que a gente tem que superar todos os dias. E hoje você vai conhecer uma história de superação. Não saia daí. Hoje a gente vai conhecer a história do jornalista Daniel Scola, que já fez coberturas nacionais e internacionais e também passou por uma história de superação. Daniel Scola tem 48 anos, é jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul. Começou a trabalhar na Rádio Gaúcha em 1998. De 2001 a 2003, fez mestrado em jornalismo internacional no Reino Unido. Atuou como repórter na RBS TV Internacional, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul. Fez dezenas de coberturas nacionais e internacionais e em 2021 estava no auge da carreira quando descobriu que estava com um câncer na cabeça. Daniel, seja bem-vindo aqui no Parlatório. É um prazer conversar com você hoje, viu? Prazer é meu, muito obrigado. Espero que vocês entendam minha voz. Estamos entendendo perfeitamente. Câncer me tirou várias coisas, inclusive a minha voz. Meu instrumento de trabalho, mas agora estou falando. Amém. Antes do câncer, muita gente me incentivava a escrever meu livro. E eu sempre dizia o seguinte: o jornalista não deve contar a própria história. Eu não vi a tempestade vindo. Depois do câncer, de tudo que eu passei, foram 8 meses de tratamento, eu pensei, a minha história é a história. Aí eu comecei a escrever o livro que acaba de ser publicado, esse aqui, ó, Aluno da Tempestade. Aluno da Tempestade. Mas, Daniel, antes da gente entrar no seu livro, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como que começou sua paixão pelo rádio, pela TV, pela comunicação em si? A minha paixão era pelo jornal. Então, eu entrei na faculdade em 95, ano que vem vai fazer 30 anos. E entrei por acaso, não tinha ninguém na família que tinha feito jornalismo. E eu entrei por acaso e pensei, vou trabalhar no jornal. Que eu não tinha voz de locutor. Eu tinha um sotaque muito forte, característico da Serra Gaúcha. Aí apareceu um estágio na Rádio Caxias, mas de redator. E eu pensei, bom, faço estágio, pego experiência e vou pedir emprego no Jornal Pioneiro. Aí, depois dos 6 meses, o ex-diretor da rádio me convidou para trabalhar lá. Só que desde que eu fizesse aula de locução. Eu fiz aula de locução e comecei a trabalhar em rádio. Mas o meu sonho em trabalhar na RBS, que é a maior empresa de comunicação do sul do país, não morreu ali. A RBS, ainda bem, tem uma rádio chamada Rádio Gaúcha. E na época, lá em 95, 96, a minha avó ouvia Gaúcha, achava o máximo. Meu pai ouvia a Rádio Gaúcha. Meu pai e a minha avó estão no céu. E aí eu batalhei, e em 98 consegui um emprego na Gaúcha e vim para Porto Alegre, onde eu estou hoje, trabalhando na Gaúcha. Aí, em 2000, eu fui para a Inglaterra fazer mestrado. Eu voltei em 2003, fim de 2003. E voltei e fui contratado pelo Armindo Antônio Razzolin na Rádio Gaúcha. E como que era a sua rotina lá na rádio, Daniel? A minha rotina, até 2021, eu era apresentador do programa Gaúcha Atualidade, que aqui no Sul é o programa de maior audiência, muito conceituado.
O programa que a minha avó via era o Gaúcho Atualidade. E agora eu era apresentador. E também fazia comentários na RBS TV, que é afiliada da Rede Globo em Porto Alegre. Aí, de repente, do nada, como sempre me senti tonto. Minhas mulheres diziam assim, vai fazer o exame. Eu dizia, não é nada, isso é só uma vertigem. Daí, um tempo depois, eu quase deixei minha filha cair no chão. Uns 3 meses depois, aí eu pensei, não, isso é muito mais que uma vertigem. Agora eu vou no médico. Aí eu fui no meu otorrino, eu era inconsequente. Eu fui no meu otorrino, ele pediu para fazer uma ressonância magnética, um exame que pega toda a cabeça, todo o tronco da coluna e tal. E eu marquei esse exame para um domingo de manhã, porque eu não podia perder um dia de trabalho. Aliás, antes eu trabalhava tanto que a mesma mulher disse assim, tu trabalha tanto que tu ainda vai ficar doente. E tu deixa a família em segundo lugar. Em primeiro lugar é teu trabalho. Aí eu fui fazer o exame aquele domingo de manhã, ali eu vi uma coisa errada. Porque depois que eu terminei a ressonância, a menina que fica na sala ao lado, ela não pode ficar na minha por causa da radiação. Ela saiu da sala dela, ela veio na minha e fez uma pergunta. O senhor está investigando ou é só um check-up? Eu disse, por quê? Não, o médico vai lhe ligar. Daí eu fui para casa com aquilo, a pulga atrás da orelha. Por que o médico vai me ligar se ele nunca me liga? Já fiz ressonância de joelho, de braço, nunca me ligou. Que eu não tinha problema. Se ele ia me ligar, então tinha algum problema. Aí, de tarde, naquele domingo, 29 de junho de 2021, no meio da pandemia, o médico me ligou. Olha, tu tem um tumor na cabeça. Eu, como assim? É um tumor que vamos tirar, pode ser um câncer. Até ali eu tinha vida saudável, vida profissional perfeita, tudo que eu imaginei. E aí, 21 dias depois, eu me parei, dia 21 de julho de 2021. A primeira pergunta que fiz para o neurocirurgião, quanto tempo eu vou ficar fora? Preocupado sempre com o trabalho, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Ele disse assim, ó, tu vai ficar uns 15 dias de minha parte. Eu pensei, bom, tiro férias de 30 dias, faço a cirurgia, terminados os 30 dias, volto, não falo para ninguém, não anuncio no microfone, atenção, tem câncer. Só que aí, depois dos 15 dias, começa a radioterapia. E eu fiz 30 sessões de rádio. E depois, quimioterapia, 6 ciclos de quimio. E, Daniel, nesse período de tratamento, você é afastado da rádio? Sempre. E com a preocupação do trabalho? Isso mostra como eu era inconsequente com o tempo. Aliás, o tempo é uma das lições. Quando tu descobre a doença, e eu nunca tinha sido internado, nunca fiquei no hospital, foi a primeira vez. E tu sempre acha que não vai acontecer contigo. Entendeu? Tu sempre acha que a tempestade está passando lá na frente, não vai te atingir. Eu era uma espécie de super-herói. Nada me atingia. O homem, a pessoa acha que nunca vai ser atingida. Só que eu vou. Aí eu fiz a cirurgia, fiz a radioterapia, quimioterapia, tudo isso 8 meses. E eu fiquei com essa sequela da voz que eu perdi no tratamento mais agressivo, a quimioterapia. E também hoje eu uso bengala, que eu tive neuropatia periférica, que é basicamente a incapacidade do cérebro se comunicar com as pernas. Então eu andei de cadeira de rodas, andador e agora bengala. Aí depois que eu terminei o tratamento, eu pensei, a minha história é história. E eu vou colocar isso no papel, ajudar as pessoas, a alertar as pessoas como elas podem ser inconsequentes.
Foi Só que nessa esse hora livro que aqui, você viu que a sua história seria uma inspiração até para pessoas que geralmente deixam isso. a vida, né, a saúde, até em Eu vou te terceiro ser lugar no sincero. caso, né? Porque o seu vinha o trabalho primeiro, eu acredito que a saúde você nem pensava muito. Né? Eu era campeão de prednisona. Aliás, na ressonância que eu fiz, quando descobri o tumor na minha cabeça, no cerebelo, eu quase não fui. Que era um domingo chuvoso, frio, no meio de inverno. Até cheguei a pensar, por que eu vou sair de casa num domingo de manhã se eu posso ficar com minhas filhas aqui no ar-condicionado? Eu fui descobrir o câncer, o tumor. Aí, para retirar, foram 2 cirurgias. Eu tive complicação na primeira, fiz uma segunda cirurgia. Aí eu pensei o seguinte, ó, eu gostaria de ter lido esse livro aqui antes de ter o câncer. E aí, no caso, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse livro. No próximo Isso. bloco, eu quero que você fale sobre esse livro. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui, falar, né, sobre essa questão, né, de muitas vezes a gente deixar a nossa saúde de lado, e é sempre um ponto importante para a gente estar sempre avaliando isso, né, Daniel? Daniel, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho eu volto a falar com você, tá bom? O Parlatório vai para o intervalo rapidinho, mas você não saia daí que já já a gente vai conversar sobre o livro do Daniel Scola e toda essa história de superação desse jornalista gaúcho. Não saia daí, daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta com o Parlatório, muito obrigada pela sua companhia e hoje a gente está conhecendo a história do jornalista Daniel Scola, que estava no auge da sua carreira quando descobriu um câncer no cérebro. Daniel, antes da gente falar do seu livro, que você disse que escreveu, né, após descobrir a sua doença, eu queria que você contasse para a gente uma curiosidade da sua época de jornalista. Você que fez muitas coberturas nacionais e internacionais, qual foi o assunto que mais te marcou, que você teve que fazer uma reportagem ou chamar, né, fazer apresentação no seu programa, que mais te marcou em todos esses anos, né, de carreira jornalística? A escolha do Papa Francisco no Vaticano. Eu fui lá como enviado especial da Rádio Hoje. E essa, para mim, é a mais importante. A pior de todos, com certeza, Cuba. Cuba é um país maravilhoso, só que não tem, é uma miséria e não tem liberdade de expressão, que é ruim para o jornalista e para a população também. E como que foi esse encontro com o Papa Francisco? Conta um pouquinho para a gente. Olha só, eu tenho um amigo que é o Padre Antônio Meiser. Tá? Quando eu fui para Roma, para o Vaticano, em 2013, eu não conhecia. E aí ele era o motorista dos cardeais brasileiros. E aí eu procurei ele através de um amigo em comum. Ele disse, claro, eu te ouço todos os dias, eu ouço gaúcho aqui pelo aplicativo e tal. Aí eu disse, muito obrigado. Olha só, padre, eu queria saber o que os cardeais dizem no meio do caminho entre o Vaticano e o Colégio Pio Brasileiro, onde estavam hospedados. Ele disse, olha, eu posso te contar, só que não me cita. Porque a minha curiosidade era saber se eles falavam em quem eles iam votar. E eles não falavam isso. Isso é segredo. E aí ele me contou tudo, e agora, no ano passado, no início do ano passado, eu disse para ele, olha, ainda esse ano eu vou te visitar no Vaticano. Quando eu comprei a passagem, no meio do ano, eu mandei uma mensagem para ele, comprei, vou no dia 14. Ele disse, então eu vou tentar marcar um encontro com o Papa. Aí não deu. Aí naquele dia 16 de outubro de 2023, fui almoçar com ele no Vaticano. Aí percorremos todo o Vaticano, conheci os locais que o turista não vai, por exemplo, o Palácio Apostólico. Lá onde o Papa reza o Ângelus, na janelinha,
Conheci aquele prédio, aquela sala. Aí, à noite, nós fomos jantar na casa de Santa Marta, onde eu moro, Papa. Aí nós estávamos jantando, comida bem simples, feijão e massa, e salada e água, no refeitório. Daqui a pouco, eu estou lá jantando, entra o Papa, e o Padre Antônio olhou para mim e disse assim, não reage, fica discreto para não assustar o Papa. Eu fiquei muito nervoso, não consigo mais comer. Ele me disse, agora levanta discretamente e vamos lá de fora. Quando ele sair, nós abordamos ele. Nós fomos lá de fora, dá uns 10 minutos, sai o Papa e mais umas 10 pessoas. Tudo padre. Padre, o cardeal, bispo, gente que mora com ele no entorno dele. Aí o que eu fiz? Me aproximei do Papa, falando em português, eu estava preparado para falar italiano ou inglês com ele, ou em espanhol. Mas aí o Padre Antônio me disse, não, ele fala português super bem. Olha só. Aí me aproximei, dei um pacote de erva mate, que eu sei que o Papa gosta de erva mate, dei um panfleto com fotos em Porto Alegre, minha cidade, o convidei para vir a Porto Alegre, e também dei fotos da minha família e pedi para ele abençoar. O Padre Antônio, que estava comigo, disse assim, esse é um jornalista de Porto Alegre, minha cidade, teve câncer e agora está se recuperando. E a primeira viagem internacional que ele fez, depois do câncer, foi para Roma. Aí o Papa me abençoou, olhou para mim e disse, como bastante polenta. Olha. Ele mal sabe que eu adoro polenta. Que aqui história, a gente diz assim, como polenta vai ficar forte. É uma história emocionante que eu tenho certeza que você vai contar por muitos e muitos anos, né, Daniel? Tem a foto do Papa no livro. Então vamos voltar a falar do livro agora? Eu queria que você mostrasse novamente a capa do livro e contasse pra gente, olha aí, gente, olha, um pouquinho, isso, aluno da tempestade. Eu não falei para vocês, quando a gente está passando por uma tempestade, o que fazer com ela? O Daniel soube muito bem o que fazer, escrever um livro. Daniel, conta pra gente um pouquinho como que foi a desenvolver, né, esse livro, a escrita, você que era do rádio, vê agora que você deveria escrever um livro, né, e para outra parte. Não deixa de ser um jornalismo, né? Tem uma coisa interessante, é a seguinte, eu sempre gostei de ler e nunca tinha escrito um livro. Aí eu pensei, bom, depois me recuperei em 22, em maio de 22, eu pensei, vou escrever um livro e contar minha história de superação. Não é um livro triste, é um livro tipo para cima. Eu podia muito bem dizer, fazer um livro sobre morte, sobre tragédia, não era isso que eu queria fazer. Aqui eu digo que o câncer não é uma sentença de morte. Para mim, foi uma sentença de vida. Que eu acordei para as necessidades de saúde. Hoje eu posso garantir, eu não tenho voz, fiquei com sequelas, é verdade, mas eu sou uma pessoa muito mais precavida, principalmente com a saúde. Daniel, você falou uma coisa interessante. Antes da gente começar a falar do livro, que eu falei que a gente ia ter um momento especial de falar dele, você me disse que gostaria de ter lido um livro desse antes de você saber do câncer, né? De você descobrir o câncer. Por quê? Conta pra gente o porquê. Porque eu era um completo inconsequente para a minha saúde. Eu desenhava a saúde. Eu pedia exames, eu achava que nunca ia acontecer comigo. E aqui tinha um tumor no meu cerebelo, desde criança, provavelmente, há uns 20 anos já. E o câncer que tive, o medulloblastoma, é mais comum em crianças. Em adultos é raríssimo. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha tido esse câncer da minha idade. Conheço crianças, né? Conheço, por exemplo, um rapaz, ele tem 18 anos. Só que tu olha para ele,
tu diz que ele tem 12. Porque no período mais importante da vida dele, que é a reprodução dos órgãos, ele recebe essa carga. Então, se eu que sou adulto, que é assim, imagina uma criança. E eu gostaria de ter lido esse livro porque ele ensina várias coisas. A gente acha que nunca acontece com a gente, que a tempestade é uma coisa distante. Conta um pouquinho pra gente o que você colocou no papel. Foi aquela questão que você contou pra gente de você deixar o trabalho em primeiro lugar ao invés da saúde? Como que você desenvolve isso no livro? E eu começo contando a minha história de jornalista, desde que eu entrei no jornalismo. Aí depois, no auge da minha carreira, eu descubro um câncer e eu tenho que parar. Aí eu faço o tratamento durante 8 meses, e aí termino, e aí começo a escrever o livro que conta a minha história como jornalista e a minha história como paciente de câncer. E como fui depois. Então, antes e depois do câncer. Mas foca durante. O que eu fiz, qual foi o tratamento que eu fiz, quanto tempo eu fiquei, como é que foram os ciclos de quimioterapia, radioterapia, os detalhes. Você disse também que depois do câncer, você se tornou uma outra pessoa. Conta um pouquinho pra gente o que mudou na sua vida, na sua concepção de viver, inclusive. Eu não faço mais coisas do tipo deixar a família em segundo lugar, porque uma das questões aqui é a rede de apoio, a importância da rede de apoio. Sem família, amigos, colegas, vizinhos, eu não estaria aqui hoje. E outra coisa, antes do câncer, eu achava que o plano de saúde era um gasto. Eu nunca tinha usado. Hoje, para mim, é um investimento. Eu não saio de casa sem plano de saúde. Infelizmente, no Brasil, não dá para depender do SUS. O SUS é maravilhoso, é um plano excelente, só que ele é mal gerido e mal financiado. Outra coisa, bons profissionais. Eu me tratei no melhor hospital do Rio Grande do Sul, Moinhos de Vento. Se não fosse Moinhos, eu não sei se eu daria aqui. O meu plano de saúde financiou tudo. Eu não gastei um centavo. Como eu disse, eu nunca tinha usado o plano de saúde. Usei só uma vez. O plano de saúde, assim, é que nem seguro de carro. Tu paga para não usar. Eu vou te dar um exemplo sobre estar perto de bons profissionais, tá? Por exemplo, o Bill Gates ficou bilionário sozinho? Não. Warren Buffett ficou bilionário sozinho? Não. O Steve Jobs inventou a Apple sozinho? Não. Então, por que a escola eu ia ficar longe de bons profissionais no momento que entreguei a minha vida? É verdade. E, Daniel, você falou que você tem filhos, né? Quantos filhos você tem? 2 filhas, uma filhas. de 5 e uma de 7. Para a gente encerrar o programa, que a gente está chegando ao finalzinho do programa, eu queria que você falasse, antes da pergunta que eu vou fazer para você, como que faz para adquirir seu livro? Em São Paulo, ou pela Citadel, que é minha editora, ou pelo site da Amazon. Ok, só colocar o nome lá que aparece então, né? Fácil de encontrar. A minha pergunta que eu queria fazer para você é o que você quer ensinar para as suas filhas e para as pessoas que estão te assistindo nesse momento aqui na TV Pai Eterno, a partir da sua vivência, do que você viveu até hoje. Se preocupem com a saúde, acreditem na ciência, acreditem na evolução da medicina. E sejam precavidos sempre. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas pode acontecer. Tá certo. Sempre deixar a saúde aí, né, junto aí, ó, primeiro Deus, depois família, saúde, depois o emprego, né? Como você falou, você colocava sempre tudo aí fora de ordem, né, Daniel? Agora eu organizo melhor as coisas.
E agora é ensinar para as pessoas. Olha, quero agradecer muito a sua participação aqui no Parlatório, Daniel, que Deus continue te abençoando, te dando mais saúde para você continuar orientando as pessoas aí sobre importância, né? A importância de cuidar da saúde, de cuidar da vida, de aproveitar os pequenos momentos que a gente tem, que se tornam grandes, né? Quando a gente passa por uma situação dessa, né, Daniel? Muito obrigado. Obrigado por ouvir minha história. Nós que agradecemos, viu? E o Parlatório vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia em mais essa edição e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.